Opa, fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos Santana e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre todos os materiais necessários para fazer desenhos realistas. Vou mostrar os materiais que eu tenho usado e comentar um pouco sobre cada um deles. Então o vídeo pode ficar um pouco longo porque eu vou tentar detalhar o máximo que eu puder sobre cada um dos materiais. Então se você realmente quer aprender sobre os materiais, esse vídeo é para você. Então assista até o final e com certeza você vai absorver muita coisa interessante aí. Então fique com o vídeo. Qual papel usar para fazer desenhos realistas? Essa é a dúvida de muita gente que está iniciando no desenho realista e sente essa dificuldade diante da grande variedade de marcas e tipos de papéis disponíveis no mercado. É super normal que realmente fique meio que na dúvida para escolher qual papel usar aí para começar. Então nesse vídeo eu vou falar sobre os principais que eu já tenho usado, que eu tenho experimentado, e vou falar um pouquinho sobre cada um deles. E no meio dessa conversa eu vou te dando algumas dicas para que você possa também escolher o melhor papel para você. Então, o primeiro papel que eu vou mostrar é esse papel Fabriano. Eu não tenho usado ele tanto, mas com os desenhos que eu já fiz nele, já deu para mim ter uma noção do quanto esse papel é legal. O que mais me chamou a atenção nele foi essa textura leve, ele tem uma textura não tão acentuada e ele também não é tão liso quanto o papel Lana Bristol que eu vou falar daqui a pouco. Então ele aceita bastante o grafite, ele é fácil para escurecer, é fácil para espalhar, é um papel excelente. Talvez a única desvantagem desse papel seja justamente o preço, tem um valor um pouco elevado, então para quem está iniciando talvez não seja o mais indicado agora. Esse papel vem com 20 folhas no tamanho 25 por 35, mas tem também disponível em tamanhos maiores. A gramatura dele é 220 gramas por metros quadrados. O que quer dizer a gramatura? A gramatura quer dizer a grossura do papel, o quão grosso essas folhas são. Então eu digo gramatura a partir de 180 gramas porque são mais firmes e não corre o risco de amassar quando você estiver desenhando. Outro papel que eu tenho usado bastante mesmo por muitos anos é o papel Lana Bristol e uso até hoje, é um papel que eu gosto muito. Ele é um papel bem liso, talvez seja uma desvantagem dele por ser liso demais, atrapalha um pouco na hora de escurecer e também para espalhar o grafite dá um pouquinho de dificuldade, mas nada que com muita prática você não consiga. Eu estou sem nenhum bloco dele aqui agora, mas vai aparecer na sua tela aí a foto da capa dele para que você possa estar adquirindo se caso for o seu interesse. Ele chega a custar a metade do preço que custa esse papel Fabriano e tem uma qualidade tão equiparável. E por último, o outro papel que eu tenho usado por muitos anos, desde quando eu comecei a desenhar, é esse papel Canson 224 gramas, é a gramatura dele, como vocês podem ver aqui na capa. Ele tem aqui 224 gramas, é tamanho A2, 42 para 59,4, contém 20 folhas também. Eu gosto muito de usar esse papel justamente pelo custo-benefício dele, para trabalhar com encomendas é um dos melhores aí, porque é um papel que não custa caro e tem disponível em tamanhos grandes, como esse por exemplo, é um tamanho A2. Com o tempo e a experiência trabalhando com encomendas, eu percebi que não era tão vantagem trabalhar com folhas pequenas. Eu comecei desenhando com papel A4, folha A3, mas em um certo ponto com a experiência eu percebi que eu começasse a trabalhar com tamanhos a partir de A2 seria mais vantagem para mim e também para o cliente que adquire um trabalho, que é bem mais interessante ele ter um quadro grande na parede do que um quadrinho pequeno. Claro que isso depende também do ambiente que essa pessoa mora. Tem pessoas que moram em apartamentos pequenos, então preferem obras pequenas, isso é muito relativo, mas eu falo assim, de uma forma geral, o que eu mais tenho percebido que as pessoas procuram mais é desenhos maiores. Então quando eu não tinha uma folha grande eu perdia bastante encomendas, porque as pessoas procuravam querendo um desenho de um tamanho maior para desenhar 3, 4 pessoas da família, então eu não tinha essas folhas, eu acabava ficando sem pegar esse trabalho e consequentemente perdendo clientes. Mas falando de uma forma mais específica sobre esse papel, ele é um papel que tem uma textura um pouco acentuada, principalmente em um dos lados, então você deve escolher o lado mais liso dessa folha para você estar fazendo seu desenho. E também existem alguns macetes para que você possa estar usando para conseguir um resultado melhor com esse papel. Por exemplo, o uso do pincel, já que esse papel
ele é poroso, quando você passa o lápis para fazer o sombreamento, ele tende a ficar um pouco granulado, um aspecto mais rústico. Então, quando você passa o pincel, você consegue um resultado melhor. Mas é como eu tenho falado, é tudo uma questão de adaptação, é tudo uma questão de teste. Você vai descobrindo a melhor forma de usar cada tipo de material. Claro que esses 3 tipos de papéis que eu mostrei aqui não são os únicos. Existe uma variedade muito grande de papéis no mercado que você pode estar experimentando. Eu falei aqui dos principais que eu tenho usado bastante e que eu tenho propriedade para te falar. E não vou falar aqui de algo que eu não tenho testado. Existe uma grande variedade de lápis no mercado que você pode estar escolhendo aí. Dentre eles, os principais e mais conhecidos são esses que eu vou apresentar para você aqui agora. O lápis da Staedtler ou Staedtler. Esses são os lápis mais populares, mais usados. Eu gosto bastante dele, uso há bastante tempo. É um lápis muito legal que você pode estar experimentando também. Mas tem um detalhe, é difícil encontrar esses lápis aí na sua cidade, dependendo da cidade onde você mora. Certamente você não vai encontrar deles, então você pode estar fazendo o pedido pela internet ou simplesmente substituindo por outra marca de lápis que eu vou falar mais adiante. Outro lápis muito conhecido também é esse da Koh-i-Noor. Esse é um 8B, eu uso ele mais em caso específico, quando tem algum fundo escuro, que tem um tom de preto absoluto. Então esse 8B aqui eu consigo fazer de uma forma mais rápida, mas não uso ele tanto. Esse também é difícil de encontrar também, e o preço dele, assim como esse da Staedtler, é um preço um pouco mais elevado se comparado com o lápis da Faber-Castell, que é esse que eu vou falar agora. Esse, para quem está iniciando, esse é o lápis que eu mais indico, porque além de ser um lápis barato, é bem baratinho mesmo um lápis desse, e você encontra em qualquer papelaria da sua cidade, e com certeza você vai encontrar esses lápis. Então mostrei para você que essas 3 opções de marcas de lápis para que você possa estar escolhendo aí uma delas. Falei do da Staedtler, que é um lápis um pouco mais caro e mais difícil de encontrar. Esse da Koh-i-Noor do mesmo jeito, e esse da Faber-Castell, que é mais fácil e mais barato também, que é o que eu indico para quem está iniciando, dando uma resumida aí. Mas o que eu quero chamar a sua atenção mesmo aqui nesse vídeo é sobre as graduações. Isso sim que é mais importante do que a marca do lápis. Como você já está vendo aqui nessa escala, eu numerei os lápis do mais claro ao mais escuro. Vocês têm aqui o 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, até chegar no 9B. Você observa que depois do HB, já começa agora uma sequência de lápis com a letra B. HB, 2B, HBB, 2B, 3B, 4B, 5B e assim por diante. Mas você deve estar se perguntando aí o que significa essas letras H e B. Vamos lá, o H vem da palavra hard ou hard em inglês, que significa duro. O que quer dizer então? Que esse lápis H, ele é um lápis duro. Além de ser duro, é claro. Ele tem uma graduação bem mais clara. Então o 2H, ele é 2 vezes mais claro do que o H. O 3H é 3 vezes mais claro do que o H. O 4H é 4 vezes mais claro e mais duro também. Por outro lado, temos os lápis da linha B. B vem da palavra black, significa preto. Então, quanto maior o número de B, mais escuro é o lápis. É ao contrário do que acontece com H, que quanto mais maior esse número atrás da letra H, mais claro é o lápis. Então, voltando aqui para os lápis da linha B, temos o B como referência. O lápis 2B é 2 vezes mais escuro que o lápis B. O 3B é 3 vezes mais escuro que o lápis B. O 4B é 4 vezes mais escuro. E assim sucessivamente, até chegar à graduação de 9B, que é o mais escuro dessa escala, e o 9H, o mais claro. Mas a boa notícia é que você não precisa ter todos esses lápis para você começar a desenhar. Na verdade, grande parte desses lápis eles não são usados para desenho realista, são usados para outros tipos de desenhos. Então, eu vou circular aqui basicamente os que são mais usados em desenho realista e depois te explicar aí por que, os motivos, para que você possa estar aí entendendo, não apenas decorando essa escala.
Esses são os lápis mais usados no desenho realista. Eu circulei aqui o lápis H, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B e 6B. Mas a gente vai abrir algumas exceções, por exemplo, ao lápis 2H, que muita gente gosta de usar também. Eu não acho tão necessário, porque o lápis H ele já consegue um tom bem claro já, então eu não vejo tanta necessidade de usar um lápis 2H, mas tem gente que usa, então vamos considerar que ele também é válido, mas não é o essencial, por isso que eu marquei a partir do lápis H. Já que abrimos uma exceção para o lado do lápis H, vamos abrir também uma exceção para o lado dos lápis mais escuros. Por exemplo, o lápis 8B, que ele também é bastante utilizado, e muita gente gosta. Eu uso também de vez em quando, como até mostrei aqui o lápis da Koh-i-Noor que eu tenho na graduação 8B, então em casos específicos também eu acabo usando ele. Então, para facilitar o entendimento, eu vou descer para baixo aqui as graduações que eu achei aqui que seria mais relevante. O 2H, que era um caso de exceção, o H. Mas veja bem, com o mesmo lápis a gente pode conseguir várias graduações. Então, eu com o lápis HB, por exemplo, eu posso passar ele um pouco mais forte, conseguir aqui um tom um pouco mais escuro, como posso também usar ele mais fraco e conseguir um tom bem clarinho. Mas o que isso tem a ver com o que estamos falando? É que aqui dá para simplificar ainda mais, porque você pode usar o mesmo lápis para conseguir uma graduação mais clara ou mais escura. Então eu vou começar a fazer aqui agora uma lista com os que eu considero principais mesmo, que são meio que insubstituíveis. Lápis HB, 2B, 4B, esses já são suficientes, mas eu vou acrescentar aqui os 6B ainda, para que você possa estar fazendo um tom aí bem mais escuro quando for necessário. Então essas são as graduações que eu indico para você que está começando. E mesmo para você que já desenha também, com essas graduações você consegue desenhar o que você quiser, com certeza. Aí vocês viram, da quantidade de lápis que a gente partiu aqui, fomos reduzindo até chegar nessas graduações. Basta você ir lá na papelaria comprar 4 lápis da marca Faber-Castell, HB, 2B, 4B e 6B e pronto. Outras ferramentas bem úteis também no desenho realista são as borrachas. Essa aqui é uma borracha comum, é a mais conhecida, esse formato que a gente usa desde a época da escola. No desenho realista, as borrachas não são usadas apenas para apagar, ela é usada também para fazer brilhos e outros detalhes no desenho, que a gente vai estar falando daqui a pouco sobre outros tipos de borrachas. Mas essa aqui especificamente, ela eu uso basicamente para apagar, principalmente na parte do esboço, quando acontece de cometer algum erro. Então essa borracha que eu uso basicamente para isso mesmo. Você vai encontrar ela da marca Staedtler e Faber-Castell, então fica à vontade para escolher a marca que você quiser, que for mais fácil para você encontrar também aí na sua cidade. Outra borracha aqui um pouco mais diferente, essa borracha Monozero 2.3, que na verdade é uma caneta borracha. Ela serve para fazer brilhos mais minuciosos no desenho, alguma parte que essa borracha aqui não alcança. Então você pode usar a caneta borracha, por ela ter uma pontinha bem fina, como você pode ver aqui. Eu corto a ponta dela utilizando o estilete, eu corto dessa forma. Deixo aqui uma ponta bem fina, se você consegue ver daí. Então com essa ponta eu consigo fazer brilhos, consigo fazer fios de cabelos brancos, fios de barbas, enfim, brilhos no cabelo, enfim, para todo tipo de brilho. Essa borracha aqui, ela é ideal por ela ter uma ponta bem fina e apagar com muita facilidade, dando assim um efeito bem legal no desenho. Caso você queira adquirir uma caneta borracha dessa, é bem provável que você vai ter que comprar pela internet, fazer o pedido aí, porque ela não é muito comum encontrar nas papelarias, mas pode ser que você ache também. Não custa nada você tentar ir na papelaria e procurar se tem a caneta borracha 2.3 Monozero. Essa é a borracha usada para fazer detalhes pequenos nos desenhos com brilhos. Outra borracha que também talvez você conheça, talvez não, é o limpa-tipos, essa borracha maleável. Você pode amassar ela, dar o formato que você quiser. Essa aí parece um chiclete, você pode amassar, deixar uma ponta
De acordo com o que você precisa fazer, você precisa de um brilho, por exemplo, um brilho mais suave no desenho, você vai usar o limpa-tipos. A caneta borracha, ela faz um brilho, porém quando você passa, fica branco o lugar onde você passa. Já com o limpa-tipos, você passa, ela dá uma clareada, ela apenas clareia aquele lugar, deixando o cinza mais claro, mas não necessariamente deixa branco o lugar. Por isso o uso do limpa-tipos é bem interessante para você fazer uns brilhos mais suaves, um brilho mais discreto no desenho. Você vai usar, se for uma área maior, você pode amassar ela dessa forma, deixando mais achatado, e passar na área onde você quer que clareia. Se for uma área menor, você pode deixar uma ponta mais fina. Enfim, você vai dando a ela o formato que você quiser, de acordo com a necessidade que você vai tendo aí durante o momento que estiver desenhando. Então são basicamente essas 3 borrachas que eu uso. Essa borracha mais comum, usada para apagar, eu uso mais na hora de fazer o esboço, para apagar com detalhe. A caneta borracha 2.3 mono zero, que eu uso para fazer alguns brilhos mais detalhados no desenho. E o limpa-tipos, que eu uso também para fazer brilhos, porém brilhos mais suaves, brilhos mais discretos, quando eu quero apenas clarear uma região e não apagar totalmente. Sobre os pincéis é o seguinte, eu uso basicamente 3 numerações. Esse é o número 2, eu uso regiões menores do desenho. Esse número 6, que eu uso basicamente para fazer textura de pele, enfim, áreas de extensões médias, eu uso esse pincel. E por último, o pincel grande, que também é o número 14. O número já não aparece mais, porque é um pincel bem velho, eu uso já há muitos anos. Eu uso bastante para fazer o fundo no desenho. Toda a área extensa eu faço com esse pincel. Cabelos longos, por exemplo, se eu fizer um cabelo longo com um desses pincéis menores aqui, por exemplo, a chance de ficar manchado é muito grande. Por isso eu prefiro usar esse pincel maior. Você pode ver também que eu corto as cerdas dos pincéis com a tesoura, mais ou menos aí pela metade, para que fique mais firme, para a hora que eu passar no desenho e conseguir arrastar o grafite. Falando sobre as marcas dos pincéis, esses dois aqui são da marca Keramix e esse da marca Condor. Mas você não precisa prender tanto a marca de pincel. Desde que você escolha um pincel macio, é o mais importante. Só não vale comprar daqueles pincéis duros de cabo amarelo que você encontra aí nas papelarias. Só lembrando que pincel não serve necessariamente para espalhar o grafite. Ele apenas faz com que o grafite penetre nos poros do papel, deixando menos rústico e também escurecendo. Para espalhar o grafite a gente usa esfuminho, cotonete, listinha de papel, enfim, outras ferramentas que a gente vai falar já já. Agora falando sobre os esfuminhos, o esfuminho nada mais é que essa ferramenta feita de papel. Você pode encontrar em 6 espessuras que vão do número 1 até o número 6, sendo que o número 1 é o mais fino e o número 6 é o mais grosso, mas não é necessário ter todos eles não. Eu uso apenas o número 1, o número 2 e o número 3, mas com apenas um esfuminho você consegue desenhar tranquilamente também. Se fosse para mim escolher um esfuminho só, eu escolheria esse número 2. Eu uso bastante também o cotonete, gosto muito do efeito que ele produz, principalmente em papéis que tem um pouco mais de textura. Às vezes até prefiro o cotonete em certas ocasiões. Então nas áreas menores eu uso cotonete ou esfuminhos, e nas áreas maiores eu uso o lencinho de papel, que nada mais é do que um pedacinho de papel higiênico. Você pode dobrar ao meio, fazer outra dobra e aqui você dobrar dessa forma para ficar essa ponta, para você poder espalhar o grafite. Para desenhar fios brancos eu uso o boleador, que é essa ferramenta que tem essa ponta metálica, ou a caneta sem tinta também você pode usar se você não tiver o boleador, que o resultado é bem parecido, é bem próximo. Inclusive eu gravei um vídeo mostrando na prática o uso do boleador, da caneta sem tinta e de agulha de crochê, que é outra opção também que algumas pessoas usam. E eu mostrei na prática o resultado de cada um, você pode conferir. Eu vou deixar o vídeo em algum lugar aqui na descrição, você pode acessar depois e assistir. E para finalizar, vou mostrar para você aqui o verniz fixador spray. Esse é da Acrylex. Ele serve basicamente para fixar o grafite no papel, além de proteger o seu desenho por muito mais tempo.
eu recomendo que você compre ele fosco, porque o brilhante vai acabar atrapalhando a visualização do seu desenho e causando reflexo. Então são basicamente esses materiais. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo. Valeu!